Isaías, capítulo de número 40, o livramento prometido ao povo que serve a Deus de corpo, alma e espírito. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus dos exércitos. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua servidão é ameaçada, que a sua iniquidade está estipada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus erros. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o seu ermo, suas veredas. Todo vale será exaltado, todo monte, todo alteiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca de Deus quem falou. Voz que diz, clama, alguém disse que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como as flores do campo. Seca-se a erva, cai as flores, soprando nelas o hálito de Deus. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, porque é de Deus. Tu, anunciador de boas novas, aleluia! A Sião sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas. A Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e diz às cidades de Judá, eis que está aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá como forte, seu braço dominará. Eis que o seu galardão, salário, recompensa, vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, aleluia, e os levará ao seu abraço, seu regaço. As que amamentam, ele as guiará eternamente. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Com estas palavras, eu quero abraçar as ovelhas de Jesus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pastor Antoniete Nogueira. Bom dia, pastora Cláudia Virgínia Brito da Silva. Bom dia, Soraya Souza. Bom dia, Ellen Bitt. Pastor, ore, porque eu vou fazer quimioterapia hoje. Sim, filha. Vá na paz. Deliane Ferreira, bom dia, Deliane. Bom dia, meu amigo pastor Diogo Forlamento. Bom dia, Núbia Cerqueira. Com a paz do Senhor e com a presença do anjo Gabriel,
aí dentro de sua residência. O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que temem a Deus. Bom dia, pastora Claudete Aparecida da Silva, serva do Deus Altíssimo, enfermeira amada. Bom dia, Lívia Santos, Maria Oliveira, Mari e Jackson Vizinho. Sejam todos bem-vindos. Este é o Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para o Brasil, na palavra dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, membro do Ministério Casa da Bênção de Deus. Daniel, um nome, uma revelação. Este é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o café com Jesus, é o show da bênção, é a voz da profecia. Por que não dizer, é um culto pela manhã em seu lar, muitos na cama deitado ainda, ouvindo o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo, bom dia Bispo Daniel. Deus abençoe sua vida, saudades, amém. Antoniette, bom dia, amado e nobre pastor evangelista. É isto aí, Antoniette, sou mais evangelista do que pastor, porque eu tenho a missão de levar as boas notícias. E quem leva boas notícias, pastor Antoniette, abre caminhos para Deus. A maior missão da igreja é evangelizar. A maior missão da igreja é realizar missões. A maior missão da igreja é abrir caminhos, implantar o reino para que haja operação do Espírito. É da Bahia para todo o Brasil. Estamos pela rede de comunicação cruzeiroam.com.br, de onde produzimos os nossos programas. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, emissora conectada conosco. Estamos pela Rádio ID e Ensinai, pela Rádio Cultura da Bahia também. Estamos pela Rádio Online, diretamente do nosso escritório pastoral, A Voz da Bênção, aonde o missionário este que vos fala faz a oração de hora em hora pelo povo que adora a Deus. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, até lá no TikTok. Vocês me encontram, porque a minha missão que Deus me deu, eu quero cumpri-la bem, levando Jesus a todo o território nacional e a todos os continentes. Assim ele fez chegar em minhas mãos esta cadeia internacional de comunicação. Bom dia, Maria do Carmo, bom dia, Claudete, bom dia, Soraya, bom dia, com a paz do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. A partir de agora pode me mandar uma mensagem. Vamos para o nosso café matutino, para que o reino de Jesus desça e o inferno pereça. O final do inferno é perecer. Pode me mandar uma mensagem para este celular. Você que precisa de um socorro ou da bênção do ânimo, tá bem? É o Telebênção, da Bahia para o Brasil. 99 711 7881. 71 é o código. 99 711 7881. Mande para mim o sobrenome de sua família, o número de sua casa, para que a sua residência seja invisível. A invisibilidade é
uma ministração. Manda para mim, para que possamos subir ao altar, viu? Ellen Beach. Você fala de onde, Ellen? Mande para mim, para este celular agora, o seu pedido de intercessão, de ajuda, de oração, porque hoje é sexta-feira. Hoje é dia 17. Sexta-feira chegou. É um dia muito perigoso para a área sentimental, sexual, familiar. É o dia que mais acontece adultério, prostituição, traição. Hoje é um dia pesado, carregado, perigoso. Mande seu sobrenome para que haja cobertura espiritual. Ellen Beach, Cosmes de Faria, meu amigo pastor Cecil Aquati, diretamente da África, Gana, já está conosco. Bispo Cecil, e ele fala ali do Ministério Tabernáculo Evangélico de Jesus, Accra, Gana. Seja bem-vindo, filho de Abraão, Canela de Fogo. Eu compartilhei em meu Facebook, você cantando, dançando, chacoalhando aquela toalha, Cecil, e a nossa Casa da Bênção em Accra, Gana. Deus te abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo do Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção, Gana, África. O meu abraço a todo o continente africano, a todo o continente europeu, asiático, americano, América Central, Costa do Caribe, América do Sul. Estamos falando para todos os continentes. Meu abraço ao povo dos Estados Unidos da América do Norte, porque de costa a costa nós temos uma grande audiência pela rádio A Voz da Bênção. Deus abençoe vocês de Washington, vocês de Nova York, São Francisco na Califórnia. Deus abençoe todos os estados dos Estados Unidos que nos acompanham pela rádio online A Voz da Bênção. Isto são coisas que Deus faz. Pega o servo dele, a serva, de um local simples e desconhecido e o faz conhecido para a glória de Deus. É como Naim. Mateus não contou a história do que aconteceu em Naim. Marcos também não, e nem João, os evangelistas. Apenas Lucas, em suas pesquisas, que descobriu que Jesus em Naim realizou um grande milagre, o milagre da ressurreição. Naim não existia nem no mapa de Israel, por ser uma pequena, uma minúscula cidade. Mas depois que Jesus entrou em Naim e ministrou a ressurreição sobre o filho da viúva, Naim passou a existir, porque quando Jesus chega, conta-se outra história, antes e depois da chegada de Jesus, do levantar da mão e do levantar do cálice. É assim o campo espiritual, antes e depois. Antes da passagem do Mar Vermelho e depois. Antes da travessia do Rio Jordão e depois. Antes de entrar na igreja e depois que entrou na igreja. Antes do batismo e depois do batismo. Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. E depois que a pessoa nasce ou renasce, é outra história, é outro tempo, é outro caminhar. Sempre na vida espiritual vai haver o antes
e o depois. Antes do túmulo e depois do túmulo. Antes da cruz e depois da cruz. Antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. Antes do deserto e depois do deserto. Antes do travesseiro de pedra, como aconteceu com Jacó, e depois do travesseiro de pedra, ele tornou dizimista fiel. Abraão teve o antes e o depois, antes que ele encontrava com Melquisedeque, e depois que ele encontrou com o pastor sacerdote Melquisedeque. Aí Abraão tornou o pai das grandes nações cristãs. O antes e o depois. Antes e depois que você entra na igreja, assim foi comigo e com meu irmão Jair de Oliveira. Antes de entrarmos na casa da bênção e aceitar Jesus, e depois? Depois é uma nova história gostosa. Depois é uma nova história linda, viu, Genivaldo de Jesus? Você deve ter também o antes e o depois. O Herbert Fagundes, torcedor do Vitória, sofredor. É o antes e o depois. Profundo antes e depois, não é, Claudete? Neuma é o antes e o depois. Então, sempre vai haver o antes de encontrar com Jesus e o depois que encontrou com Jesus. É uma nova criatura, porque a pessoa nasce da água, palavra de Deus, o batismo nas águas, e nasce do Espírito, uma nova vida espiritual, valorizando mais a eternidade do que a sepultura. Maria Catarina deve ter também o antes e o depois da vida dela, antes de ser uma mulher de Deus e depois que tornou uma mulher de Deus. Então, prepare o seu coração, sua vida, sua mente, tá bem? Porque Deus é renovador. Ele quer sempre, sempre realizar em nós uma ressurreição. Cecil Aquati está assistindo, retransmissão em seu computador do português para o inglês. É isso aí, Cecil. Deus te abençoe, pastor amado. Deus te abençoe. Da África para acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Quando encontraremos Jesus, o estilo de vida não melhora. O estilo de vida muda. Não melhora, muda, né? É transformado de água em vinho, é mudança radical, mudança total, mudança psíquica, mudança familiar, mudança no trabalho, mudança na convivência com as pessoas. A pessoa, quando tem esta mudança, ele muda para melhor diante da sociedade, diante da família e também diante de todos os seus conhecimentos acadêmicos. Ele fica sábio pela sabedoria espiritual. Já são 5h23, pessoas aqui já ligando para mim de todo o Brasil. Meu bairro, Rua São Lourenço 19, pedindo aqui proteção e a oração da invisibilidade. Me ajude em oração. Se tiver um advogado para me orientar, também eu lhe agradeço. Alguém pede aqui um advogado, depois eu vou ver. Meu genro, pastor André, é advogado. Shalom, bom descanso. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde sempre. Beleza, recebo. Bom dia, bispo, a paz do Senhor. Meu nome é Lindenberg. Peço oração para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Já abriu. Bom dia, Espírito Santo, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A paz do Senhor, bispo Daniel, a paz, pastor amada.
5h24, pode me mandar uma mensagem para o Telebenção. O Telebenção não para. O Telebenção é atual e renovado. 99 711 78 81. Quinho Brasil também já chegou para estar conosco. Pode fazer o seu pedido de socorro, seu pedido de ânimo, seu pedido de libertação. Tá bem? Pode fazer o seu pedido. Pega aí agora um copo com água e apresenta a Deus para que esta água seja ungida, santificada, consagrada. E depois você irá beber e o Senhor operar na simplicidade. Pega aí também aquela caneta que você vai assinar concurso público. Segura nas mãos de Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor e confia nele. Tá bem? Pega aí a caneta. Coloque aí também um pouquinho do azeite para a santa consagração. Põe aí sobre o rádio, seu notebook, celular, chave da moto, do carro. Aquele imóvel que está para vender, apresente a Deus a escritura, a inscrição da escritura. Apresenta a Deus aquela roupa íntima, você que está com enfermidade íntima, impotência, hemorragia, frieza, desânimo. Apresenta a Deus aquela roupa íntima. Às vezes você foi vítima de uma macumba, de uma feitiçaria, por obra daquela amante, daquele amante, para que a obra maligna seja desfeita. Coloca aí ao lado do rádio aquele tubo de pomadas, algodões curativos, a escova de cabelo, de dente também, você que está tendo queda em seus dentes por fraqueza, Jesus fortalece dentes, viu? Apresenta a Deus aí agora a fronha do travesseiro, você que tem sonhos eróticos e diabólicos e satânicos. Tem pessoas que têm cada sonho maligno, que acorda desesperado da vida pensando que foi uma realidade. Põe aí agora, travesseiro, a fronha do travesseiro, aliás, o lençol. Creia em Deus. Eu não estou aqui brincando de ser abençoador. Deus me abençoa e me revela para mim te revelar. Ele não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. A revelação de Deus não é para qualquer pessoa. A Bíblia diz que é para os pequeninos. Quem são os pequeninos? É aqueles que têm a humildade, a mansidão, e que de joelhos cabem na mão do Senhor, porque é pequenino. A Bíblia fala que a revelação é para os pequeninos. Não é pequeno na estatura, é pequeno na capacidade de amar, de perdoar e de administrar visões e revelações que Deus dá para abençoar as almas, as ovelhas feridas, de preferência da casa de Israel. Mateus capítulo de número 10. Então, fique conosco. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Pessoas ontem de todo o Brasil e do exterior também me ligaram. Deus abençoe Dalvane Bernardes, Josefa Santos, Webert Fagundes, Cláudia dos Santos, que já estão em sintonia conosco. O Brasil acorda para participar do Encontro dos Vasos. Adriana Brito de Souza ontem ligou pedindo socorro e ânimo.
porque a coisa para ela está muito ruim. Alexandra Pereira também ligou. Ana Maria Nascimento, Anderson Silva Freitas, Arthur Oliveira também ligou, pedindo socorro e ânimo, misericórdia. Basílio Isabel de Itapetinga, Deus abençoe o povo de Itapetinga, cidade no extremo sul da Bahia, que nos acompanham. Denise Lopes, Edeusuíta Souza Silva, Elza Marques, Eurides do CIA 1, Fábio Rodrigues da Silva Santana, ligou pedindo socorro e ânimo. Joanita Silva, Jorge Pereira de Jesus, José Nilton dos Santos, vigie, viu, José Nilton, porque o diabo veio para matar. Vigie, Deus está falando com você. José Paulo Filho, Lavínia Souza, Lídia Maria dos Santos, Jesus te cura, Lídia. Jesus te dá saúde, Lídia. Luciano dos Santos, Luciene Andrade, Lucimar Belina, Lucivane Vieira, Luiz Roque. Deus tenha misericórdia do seu futuro, viu, Luiz Roque? Segura nas mãos de Deus, rapaz. Não brinca com Deus, não. Luzia Ferreira de Oliveira, Manuel Lúcio, Maria Ana, Maria Antonieta. Deus tenha misericórdia da sua família, Maria Antonieta. Estou orando por você, filha. Maria Augusta da Silva, Maria Joana Almeida, Maria Pureza, Maria Reis dos Santos, Maria Romana, Marina Ribeiro, Mário Mendes, Marivalda de Jesus, Márcia Gradil, Marivaldo Moreira, Miriam Ferreira Nunes, Murita da Conceição, Neide Teles. Levanta sua cabeça, Neide, porque depois do deserto tem oásis em sua vida sentimental e financeira. Nívia Macedo, Odete da Conceição, Odinita Carneiro, Raimundo Assis, Roberto Carlos Braga, Rodrigo da Silva Santos, Roque Filho, Vigívio Roque, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Rosália Ferreira, Deus proverá, Rosália, o que você está esperando há 22 anos, misericórdia. Rosimeire Denivaldo Nascimento, Shirley Souza e Jean Rodrigues. Quem mais? Meu Deus. Sônia Barreto, Shirley Souza, Soraya e Fátima da Federação. Vigie, viu? Tairine de Jesus, Thaís Suelen, Tânia da Conceição, Tânia Rodrigues e família. Tenha bom ânimo, viu, Tânia Rodrigues? Levante a cabeça, filha, porque a sua vitória chegará até 22 de abril. Assim diz o Senhor. São pessoas de todo o Brasil que comunicam comigo, pedindo oração, ânimo, pedindo também a cobertura espiritual. Pode mandar para mim agora seu pedido de oração, ao vivo, a cores, para este celular, 99 711 7881. Bom dia, missionário, aqui é Rosilda Soares de Deus. Soares, Deus continue conosco.
Deus liberte minha família. Meu apartamento é 201. O anjo de Deus está aí na frente do seu apartamento, filha amada. Este é o encontro dos vasos. Bom dia, Espírito Santo. São 5h34. Lembrando que hoje é sexta-feira. Eita! Sexta-feira chegou e esta obra é santa. Vamos formar o Internacional Coral do Brasil para todos os continentes. Puxa aí o tapete da sua sala, do seu quarto. Tira os tênis e as sandálias e as roupas jogadas pelo chão. Vigia com esta ceboseira, viu? Sangue de Jesus tem poder. Maria Mulambo, uma entidade maligna, gosta de sujeira na cozinha, no quarto e na sala. Tira do chão as meias, os tênis, as sandálias, as roupas sujas. Pare de misturar roupa suja com roupa limpa. Maria Mulambo é uma entidade de sujeira dentro das casas, de imundície. Tá bem? Vamos louvar a Deus, vamos! É momento de adorar ao Senhor. Canta, Núbia! É isso aí, Josefa! Ó a caneca aqui, Josefa, ó! Tá aqui! Ontem eu recebi dezenas de mensagens de pessoas dizendo para mim, missionário, eu quero ir à catedral, à sede, nesta sexta-feira, dia 17, para receber a bênção do sabão do lavadeiro, para que o desânimo saia da vida do meu filho, de minha filha, do meu marido, da minha sogra, que só chega em minha casa para comer, fofocar e me agredir. Foram mais de 600 mensagens ontem, de pessoas dizendo, eu quero a minha revelação do sabão do lavadeiro. Sim, nós ainda temos para distribuir hoje a visão e a revelação destes últimos 20 dias. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Vem estar conosco na catedral, na sede. Eu estou fazendo esta convocação. Pelo Espírito eu estou lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade de estar na catedral, na sede, para receber a revelação forte e imbatível do sabão dos lavadeiros, plural, Malaquias capítulo 3, versículo 2. O Pai lava, o Filho lava e o Espírito Santo. Também, limpeza de corpo, alma e espírito. Limpeza total, genuína, física e espiritual. Muitos nem estão entendendo o que eu estou falando, mas quem crê, vem
e recebe a sua bênção para si e para os seus. Hoje, sexta-feira. Missionário, eu não fui na quarta. Venha hoje. Venha hoje. Ah, eu já recebi e quero receber novamente. Venha hoje. Traga uma oferta, viu? Para ajudar a obra de Deus. Não apresenta ao altar de mãos vazias, para sustentar e ajudar a manter a obra de Deus. Quem mantém a obra de Deus não é o governo federal, nem o governo estadual e nem a prefeitura. É o leite e a lã das ovelhas que ele ama, que são amadas pelo Cordeiro de Deus. Esteja conosco hoje. Ainda há revelação diante do altar para o dia de hoje. Ao povo da avenida suburbana que não vieram, venham. Cidade Baixa, Cajazeiras, Mussurunga, Estrada do Coco, Itapuã, Estela Maris, Piatã, Pituaçu, Patamares. Ao povo do Iguatemi, do Itaigara, ao povo da Rua Minas Gerais, Rua Pernambuco, Ceará, Avenida Princesa Isabel, ao povo do Vale do Bonocô, Vale do Ogunjá, Vale das Pedrinhas, Vale de Nazaré, todos os vales. Depois do vale, vem o oásis. Saia do vale e venha para a planície, onde está a comunicação espiritual para hoje. Hoje é porção dobrada. O sabão dos lavadeiros. A revelação está ainda no altar, para que o desânimo, a miopia espiritual, o glaucoma espiritual, a cegueira espiritual, a catarata espiritual, saia das janelas da sua alma, que são seus olhos, e que seu rosto possa brilhar com o verdadeiro brilho, o brilho do Espírito, que é a comunicação do sol da justiça para os olhos e o rosto daqueles que adoram de cabeça erguida. Hoje é um dia poderoso, viu, pastor Marcos Sebastião? Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe o nosso querido Pernambuco. Deus abençoe a nossa bela São Caetano, Caruaru. Nunca mais eu recebi comunicado de Caruaru, rapaz. Será que os meus filhos em Caruaru me abandonaram? Deus abençoe Núbia. Então, hoje é porção dobrada do Espírito. Vocês aí da Barroquinha, do Pelourinho, do Terminal da França, do Comércio, venham estar conosco. 8 da manhã, daqui a pouquinho. Eu saio daqui e vou direto para a igreja. 2 da tarde, 7 da noite, na catedral, na sede. Hoje é porção dobrada, viu, Jucimeire Costa, Lenice Oliveira, Josenita Gomes. Cadê você, Lenice, que não veio? Quarta-feira. É uma convocação, é mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma brecha, mais uma trombeta nos seus tímpanos. Hoje é hoje, dia 17, sexta-feira. Deus revelou, orientou, iluminou, manifestou para você entender a voz do Espírito. Deus abençoe, pastora Tereza Oliveira. Bom dia, bispo. Manda um alô para São José dos Campos. O pastor é forte, manda paz. Amém. Ontem eu estava ouvindo ele e você, Tereza.
tá bem? Estavam lá falando de Jesus. Deus abençoe casal, amigos, servos de Deus, moradores de Jerusalém. Meu abraço ao povo de São José dos Campos, terra que mana leite e mel, São Paulo. Deus abençoe. Então eu estou convocando todo o povo para hoje. Alguém pode, ela me diz ali, amém. Talvez você possa dizer, e domingo missionário ainda irá ter esta revelação? Só Deus sabe, não é? Só Deus sabe. Se vier a revelação, eu passarei. Se não vier, certamente passaremos o que Deus mandar. Prepara, povo de Deus! Hoje é quebra de maldições na catedral, na sede. Hoje é dia de beber. Eita! O cálice sagrado, o santo óleo que a Bíblia manda chupar, beber o óleo da dura pedra, para que haja resistência por fora contra o mal e resistência por dentro, como uma rocha. Entendeu o que eu falei? 5h45. Este é o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Como missionário, sempre eu falo e repito, eu estou parecendo um relógio de repetição. Sabe o que é relógio de repetição? Só fica repetindo. Toda hora marca o horário. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Ajuda-me a estar aqui. Nós estamos evangelizando o Brasil e todos os continentes. Deus fez chegar em minhas mãos esta rede internacional de comunicação. Estamos pela rádio online também, a Voz da Bênção. Porque pela Voz da Bênção, este missionário e os nossos locutores e as belas locutoras, não é? Fazem da rádio A Voz da Bênção uma das mais ouvidas em todos os continentes. Já teve dia que a rádio A Voz da Bênção alcançou 1.200 pessoas só nos Estados Unidos da América do Norte, nos informou o relatório semanal que nós recebemos. Então, por isso que eu falo com vocês, me ajude. Às vezes você tem uma convocação do ID de Jesus, mas você nunca foi, você nunca saiu do seu município, da sua igreja, do seu local, por causa das adversidades da vida. Mas eu te dou, com muita sinceridade, a oportunidade de evangelizar através da minha voz. E o galardão que nós receberemos, o salário, eu até vou falar deste assunto hoje. Quando ele vier, a nossa recompensa é por aquilo que fizemos na obra e pela obra espiritual, implantando o reino aonde quer que seja. Então prega através da minha voz. Eu recebi um telefonema, uma mensagem da Turquia, do Egito. Pessoas nos acompanhando. Vocês veem que eu recebi aí hoje a comunicação do pastor da África, Cecil Cueco. Está lá nos assistindo, nos acompanhando e recebendo, através da nossa instrumentalidade, alguma instrução espiritual. Então pregue o evangelho, faça alguma coisa pela obra de Deus. Invista em missões. O maior investimento da igreja não é reforma de templo. A gente tem até que reformar, como estamos reformando. Mas a maior missão da igreja não é construir ginásios, colégios ou hospitais. A gente faz isso
pelo amor que temos para com as almas. A maior missão da igreja é evangelizar. O evangelho é o poder de Deus em cada vida. Então me ajude a estar aqui, me anima, ajuda a manter esta rede. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Talvez neste mês você não deu nenhuma oferta missionária. Você só dá oferta local. Mas aonde está a oferta, o dízimo missionário? Deixa Deus te usar. Tá bem? Manda através do Pix aí agora dentro da sua casa. Não importa se é R$5, viu, Esther? Se é 10, se é 50, se é 100, se é 1.000. Já Deus usar você para mandar uma oferta de R$1.000. Já pensou se eu tiver 100 pessoas com R$1.000? Eita, que bênção, hein? Que bênção para manter esta organização internacional. Tem gente que não pode, mas alguém pode. Seja R$5 um lanche, seja R$50 um quilo de carne, patim, misericórdia, com direito a um pedaço de outro tipo de carne. Seja uma oferta de 200, de 100, de 50. Manda agora e eu vou ver passando ali Pix. Olha o Pix ali, aí dentro da sua casa. Que a sua casa seja um templo, como eu preguei aqui ontem, um tabernáculo. Dentro aí do seu sofá. Você às vezes faz tantos pagamentos de dentro de casa, não é? Mandando Pix para todo mundo. Cadê o de Jesus? Onde está o Pix para a obra de Deus? E vocês me conhecem. E vocês podem tirar a prova dos 9. E vocês podem sentir o Espírito falando. A Bíblia diz que o Espírito testifica se é de Deus ou não. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. O Pix está aí, ó. Cadê o Pix? 7199186232. A Soraya está colocando. A Amanda também. Tá bem? Anote, fotografa, filma. Deixa Deus te usar ainda neste mês. 7199186232. Por que em seu nome, missionário? Porque todos os dias eu tenho compromisso para pagar desta internacional rede. Se for em nome da igreja, vai passar ainda pela diretoria. Esta rede internacional Deus deu para mim. Por isso que eu estou aqui lutando para manter com muito amor pelas almas. Não importa se é R$5, 10, 50, 100, 1.000. Faça um voto pelo seu filho, pela sua filha, pela sua empresa. Faça um voto com Deus. Dai ser-vos-á dado. Deus ama aquele que dá com alegria. Abre o seu coração. Abra o seu coração. Tira a pedra. Faça um sacrifício do que você iria usar para si. Seja o seu Isaac. Isaac, missionário, sim. Apresenta a Deus seu Isaac. Que negócio de Isaac, missionário? Abraão amava Isaac. E Deus pediu Isaac para Abraão. E Abraão não disse não. Subiu ao monte Moriá. E a hora que ele ia matar o menino e oferecer em holocausto, Deus falou: não faça nenhum mal contra o menino, porque o Senhor já te ouviu. Deus proverá. O Isaac é o que você mais ama, sacrifica para a obra de Deus. Muitos já ouviram esta mensagem no passado, ó, e foram abençoados. Mas depois fechou o coração. Abra o seu coração.
Ofereça no altar o seu Isaque para a evangelização do mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Mande para o reino dos céus, o banco de Deus, sua adoração em oferta para as almas perdidas. Coloca aí agora, mande agora uma oferta, um dízimo através do Pix, seja R$20, R$5, 50, 100 mil. Deixa Deus te usar e te cobrar o seu Isaque. E Abraão falou, Deus proverá. 71-9918-62232 é o número do Pix. Mande agora, o Senhor te abençoará. Vamos ouvir o corinho da santa oferta chamada Isaque. Riso, felicidade por fazer obra para Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer. Cadê seu Isaque, Eliene, Rita, Soraya? É o mais difícil, é o mais duro, é o mais requerido de Deus. É o nosso Isaque no altar, ouvindo a igreja hoje ou domingo. Traga uma oferta. Viu, Miguel Mendes? Cadê o seu Isaque, Miguel? No altar de Deus. Você entende o que eu falo? Porque você tem o espírito que eu tenho, o espírito das missões internacionais. Você é profeta, Miguel. Se a gente não planta, o chão não dá, o chão só dá. Se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração. Ivonice, cadê o seu Isaque, Ivonice? Sua oferta sorrindo no altar. Isaque quer dizer sorriso. Cumpriu-se a profecia para Sara e Abraão. Isaque era o filho amado de Abraão. Ele já tinha Ismael por um acidente. Misericórdia. Aí veio o Isaque. O Isaque é a oferta feliz, sorrindo. Abraão ia sacrificar o Isaque. Deus, Jeová, também sacrificou Jesus. Às vezes o Isaque é o que você mais ama, mas o Senhor pede seu Isaque no altar, pela obra de missões internacionais. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. O Isaque dói, geme, você geme. Abraão gemia, mas Deus tinha pedido. E chegou um ponto que Isaque falou para ele, onde está o cordeiro, o sacrifício? E Abraão falou, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. O Isaque é o que você mais ama. O Isaque é o que você é apegado. O Isaque precisa ser apresentado no altar. Deus está falando com alguém. Qual é o seu Isaque, empresário? Irmã, irmão, pastor. Às vezes você tem um Isaque, precisa ir para o altar. Precisa ir para o altar, viu, Robson Oliveira, sobrinho amado? Por onde anda você, Robson, hein? Nunca mais apareceu? Está com raiva do tio ou está com raiva de Jesus? Deus te abençoe, Robson, aí em Três Pontas. Sua bela esposa, professora, seus filhos.
Você está entendendo o que eu falo? Você até parece comigo. Alguém dizia que da nossa família quem mais parecia era Daniel e Geraldo. Os olhos, o narizinho pequeno, misericórdia. Deus te abençoe, sobrinho. Transmita meu abraço aos seus primos, a sua tia Regina Imaculada, aí em Três Pontas. Saudade, saudade da terra do Padre Vitor. Saudade. Rita Santos, Deus te abençoe. Cadê o seu Isaac, Rita? Deus está cobrando de você, Amanda. Marta, esta palavra Isaac veio aqui agora para mim transmitir a vocês. Aproveite a oportunidade de hoje na sede, na catedral. A oportunidade de domingo. Quem sabe você vai chegar com seu Isaac no altar, hein? E vai dizer, missionário, Deus falou comigo, aqui está o meu Isaac. Rita está dizendo, vou levar hoje. Está vendo como Deus já está falando? Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Levante as mãos, fale comigo assim, ó. Fala, Senhor, que a tua serva, que o teu servo ouve. Já está prontinho aqui para entrega. Eita, Rita, você entende o linguajar do Deus proverá, filha querida. Osana, cadê o seu Isaac, Osana? Para o sustento da missão internacional que Deus fez chegar em nossas mãos. 6 horas em Salvador. Vamos cantar com Miriam, vamos? Qual foi o Isaac que Miriam apresentou? O melhor de sua vida. Louvor perfeito no deserto, promovendo o grande show gospel. Depois, antes de atravessar o mar, e depois que atravessou, foi uma nova Miriam. Vamos cantar com Miriam. Deixa Deus te usar para você entregar no altar ainda este mês o Isaac. E quando alguém entrega o Isaac, vem a palavra da profecia: Deus proverá. Deixa Deus te usar. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus. Pessoas de todo o Brasil estão dizendo aqui para mim, Luísa, bom dia, missionário. E ela manda para mim aqui um longo pedido do código 32, eu nem sei de onde é. Alguém diz assim, profunda palavra, antes e depois, gratidão. Deus abençoe sua vida, esta obra é santa. Código 32, não sei, deve ser do extremo sul do Brasil. Peço oração pela minha vida, Eliane Souza de Queiroz. Vou levar o meu Isaac, que bom, hein? Peço oração por Tiago, socorro de Deus pela porta do emprego. Deus te abençoe, profeta, amém. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem der um copo de água a um dos meus servos, receberá galardão. Sabe o que é galardão? Recompensa na eternidade. Antoniette entende tudo que eu prego. Ela tem o mesmo espírito que eu, o espírito da obra de Deus. A paz, cobertura espiritual para Deucrides Alves Luz, mora em Caruaru, filho da irmã Dilza da Caixa d'Água. Que bom, hein? Deus abençoe. Deus abençoe. Deucrides Alves Luz, de Caruaru, acompanhando o nosso programa.
meus filhos na fé. Bispo, ontem o diabo soltou o meu... Ixi, fala aqui negócio de vaso sanitário, sangue de Jesus tem poder. Tá bem, filha, se aquieta. Bispo, qual é a data da Convenção Estadual de Salvador? Quero comprar a passagem, é maio. Não tenho aqui agora em minha mente a data. Sei que é maio. Sei que é maio. Se não me engano é 19, 20 e 21. Soraya Souza, 32 é Minas Gerais. Não sei. Você está dizendo. Roque Gualberto, Shalom. Jair Tomé. Você precisa entregar no altar, viu, Jair? O seu Isaac. Não sei o que Deus quer te dar depois da entrega do Isaac, mas Ele vai te dar. 6h05. Enquanto eu paro de falar sobre o Isaac, o Espírito de Deus continua falando com muitas pessoas. Católico, espírita ou evangélico. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 40. Ao tema desta passagem, o livramento prometido ao povo de Deus, a Israel, nação eleita, e a Israel que aceitou o Cordeiro pela fé. Tanto Israel nação, como o Israel espiritual. É a mesma promessa. São as mesmas promessas. Consolai, consolai. O meu povo, diz o vosso Deus. Consolo, socorro. Por isso que o Espírito Santo é chamado pela noiva, pela igreja, de Consolador. Eu não moro na casa de vocês e nem sei aonde vocês moram. E nem me interessa saber. Mas que o Espírito de Deus me use para lhe transmitir e dizer que o Espírito Santo está aí, durante o dia ou durante a noite, te animando, te consolando. Entenda. Ele é o consolador da noiva, o preparador da igreja para o arrebatamento. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esta palavra de ânimo, de consolo, esta palavra de fortalecimento que eu falo aqui, é o Espírito através da minha instrumentalidade. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Me consola enviando uma contribuição para a rede internacional. Tá bem? Ore por mim também. Eu consolando vocês e vocês orando por mim, para que a missão continue até o dia determinado pelo dono da obra, Jesus. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente, coisas boas, de ânimo. Evangelho não é briga, não é confusão, não é avareza, não é ganância. O Evangelho é coisas benignas, boas. Boas notícias, porque o mundo está cheio de más notícias, de violência, de destruição, de todo tipo de pecado, de drogas. O mundo está cheio de notícias ruins. Eu sou, Rita é, Teresa é, mensageiro de boas notícias, porque o Senhor nos chamou e nós obedecemos o ide, não só para região próxima a nós, mas para o mundo todo. Falai benignamente,
a Jerusalém, a igreja, e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada. A escravidão, a servidão. Falai a igreja, falai a Jerusalém. Está entendendo, Ana? Que a sua servidão, escravidão, prisão, algemas, jugo do diabo, já está sendo quebrado pelo poder sobrenatural do Evangelho, que arrebenta com as prisões, as portas de bronze e as trancas de ferro. Que às vezes o diabo prende, o diabo amarra, o diabo subjuga, mas o jugo de Jesus é amor e misericórdia. O jugo do diabo é derrota e fracasso, suicídio e tráfico e drogas. E a urina de Satanás, a maldita cachaça. Brandai-lhe que já a sua servidão é acabada. Aleluia. Que a sua iniquidade está estipada, tirada, o pecado, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Aleluia! Deus dá em dobro, rapaz, as bênçãos para nós, em todas as áreas. Ele é o Deus do dobro, da multiplicação, da nova oportunidade. Por isso que ele manda perdoar uns aos outros 490 vezes por dia, ou por hora, ou por segundo. Porque o amor dele é mais forte do que a morte, viu, Jucimeire Costa? Você está entendendo, Jucimeire? E já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, a misericórdia de geração a geração. Isaías 40, versículo 3, já são 6 e 11. Voz do que clama no deserto. Missionário, esta voz que clama no deserto, não foi o profeta João Batista? Porque a Bíblia diz, missionário, que os profetas e a lei duraram até João, ministério de profeta. Mas o dom da profecia é atual e permanente. Em parte pregamos e em parte profetizamos a Bíblia, a palavra. Voz do que clama no deserto. Eu sou uma voz clamando aqui no deserto pela manhã, há 53 anos. Voz que clama no deserto. Por que deserto? Local de solidão, de depressão, local de dor, de gemidos e de prantos. Voz do que clama no deserto. Esta voz não é João Batista, missionário? Hoje não tem mais João Batista, mas tem o Daniel, tem a Tatiana, tem a Marta, tem o Roque, tem o Rogério, tem o Fábio, tem a Ana, a Letícia, a Margarida, a Tereza, a Soraya. Hoje nós estamos aqui, Marinalva Silva. Seja feminino ou masculino, seja voz feminina ou masculina. A unção de Deus está em nossa voz, Amanda. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Tem a Marilene Figueiras. Tem a Tereza Oliveira clamando. O Sidney Santos, a Marinalva Silva. Hoje não tem mais João Batista, não tem mais Maria, não tem mais Madalena, nem Tiago, nem Felipe, nem Paulo, o apóstolo Paulo. Mas a obra continua e nós continuamos a escrever o livro de Romanos. Até o arrebatamento da igreja, a missão tem que se cumprir. O ID tem que estar atualizado. Por isso que eu falo
Faça um voto a Deus, apresenta a Deus o seu Isaac, viu? Pela obra de Deus, ame a obra de Deus acima de todas as coisas. Dai-me força, Senhor, estou indo trabalhar. Vá na paz do Senhor, irmã Soraya. Tatiana Moraes, é isto mesmo, bispo. Nalvinha de Itapuã, Nalvinha, Marinalva Silva. Por onde anda você, Nalvinha? Cadê o seu irmão Floresvaldo? Transmita para ele meu abraço e fale para ele aparecer, porque ele desapareceu. Nalvinha, é recado, viu? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos ao nosso Deus. Todo vale, sabe o que é vale? Lugar de solidão, de aperto, de dificuldades. Será exaltado. Deus vai te tirar do vale e vai te colocar no oásis. E a sua história será esta história. Antes do vale, uma pessoa doente, depressiva e louca. Depois do vale, serva de Deus, canela de fogo, Rebeca amada, antes e depois. Às vezes Deus permite um deserto, às vezes Deus permite um vale, que para depois a gente dar o testemunho do que Ele fez, e toda a honra e glória pertence a Ele. Antes de entregar o Isaac, depois que entregou o Isaac, Abraão teve duas passagens poderosas em sua vida. Antes de encontrar com Melquisedeque e participar da Santa Ceia e entregar o dízimo de tudo, primeira parte, e depois, antes do Isaac, depois do Isaac no Monte Moriá. Sempre vai haver, queira ou não queira, o antes e o depois, para você saber que quem está no controle é o Senhor dos Exércitos. É o onipotente, não é o homem comedor de feijão e farinha, e muqueca baiana ou muqueca capixaba. É Deus. Não é o homem comedor de pão de queijo, ou tutu de feijão, ou frango com quiabo, saudade. É Deus quem está no controle. Não é a ONU, não é o governo, não é partido político presente. Não. É Deus. Já passei pelo deserto, pelo vale, mas olha eu aqui, fortalecida no Senhor. É isso aí, Canela. Todo vale será exaltado. Deus está falando o antes do vale e o depois do vale. O antes do deserto e depois do deserto. O antes do fundo da cacimba e depois do fundo da cacimba. Porque a corda da salvação te tira do fundo do poço. Não é porque você merece, não. É para você dar testemunho do que Ele fez. E louvado seja o seu nome. Estão entendendo? Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo alteiro será abatido. Aquele que pensa que é grande vai ser abatido. Aquele que confia no seu braço, aquele que confia no seu intelecto, será abatido. Honras e glórias ao nome de Jesus. Eita! Jesus é digno de toda honra e de toda glória. Em tudo dai graças. Todo alteiro e monte será batido. A voz de Deus faz o monte derreter.
O cedro do Líbano é quebrado pelo poder da voz de Deus. O orgulho, a arrogância, a prepotência. Tem gente que confia na capacidade intelectual, no seu braço, mas maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua segurança. O braço forte não é o braço da Lenice, nem da Ismar Silva, e nem da Tercília. O braço forte é aquele braço que, mesmo sendo morto, estava de braços abertos para nos abraçar. O braço do Senhor dos Exércitos. Por isso que Abraão falou: Deus proverá. Não é capacidade intelectual, é Deus. Viu, Núbia? Está entendendo, Núbia? Cadê o seu Isaac, Núbia? Os montes e outeiros serão abatidos. E o que está torcido, eita, que palavra linda, rapaz. Está entendendo, Maria de Lourdes, da minha linda Botucatu? Botucatu. Deus abençoe Botucatu. Deus abençoe Campos dos Goitacazes. Ontem um pastor de Campos estava comunicando comigo. Eu esqueci o nome dele. Deus abençoe Campos dos Goitacazes. Se não me engana, norte do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês nas plataformas de petróleo aí em Campos e na minha linda Macaé. Deus abençoe os trabalhadores de Macaé, Rio de Janeiro, terra que precisa de oração, muita oração. O que é torcido se endireitará. Olha o que Deus faz, mãe. O que é áspero aplainará. Explica para nós. Deus tem a ferramentaria dele. Ele pega a madeira bruta e transforma em uma peça chique. E o último processo da madeira é a lixa, o penúltimo. E qual o último processo da madeira, missionário? É a pintura, é o verniz e a cera, para ficar brilhando, que representa o brilho da unção, o rosto formoso e feliz com Deus. O que é torto se endireitará. Deus escreve certo em linhas tortas. Não! Ele endireita a madeira. Deus não gosta de nada torto. Está entendendo, pastor Robson? Prega o que eu prego, Robson. Faça a obra, Robson, como um bom evangelista aí em Itaboraí, viu? Fica só negócio de grupo, grupo, grupo. É mais do que grupo que ele quer. É evangelização em massa. Deus está falando com você já há dias, ó. O Espírito de Deus que está em mim estará em você, Robson Santos, aí de Itaboraí. Jesus ama Itaboraí. Deus abençoe o pastor Gerson. Deus abençoe a nossa querida pastora Otília, a Daniela e toda a família Rocha, aí de Itaboraí, que eu conheço, ó, desde a fundação desta congregação, no tempo do meu amigo missionário Cecílio. Eu estou aqui, Robson, para contar a história do passado e dizer o presente é maior do que o passado.
Para cada madeira Deus tem ferramenta. Você é águia, hein? Entende o que eu prego? Para cada madeira Deus tem ferramenta. E o último processo é a lixa. E depois da lixa vem o verniz. E depois do verniz vem o brilho. E depois do brilho, o móvel está na movialeria, na loja de Deus. É melhor falar a loja de Deus, né? Fica mais bonito, a loja de Deus. O que é áspero se aprainará. 6:24. E a glória do Senhor se manifestará. Por que a glória manifestará? Pelo brilho. Pelo brilho. Por isso que nós temos que ter a unção no rosto. Foi a mensagem que eu preguei ontem. O brilho. Você sabia que o dragão, o diabo, só para diante da igreja, da noiva que tem o brilho? Fogo e glória. Fogo e glória é a certeza da presença de Deus. Não é lâmpada LED, não. Não é jogo de luz, não. Não é igreja escura, não. Não é a fumaça de gelo seco, não. Não é a igreja pintada de cor que não convém, que pegaram de coisas do passado das trevas. É o brilho do Espírito, vida com Deus, caráter cristão, testemunho autêntico. A glória do Senhor. O que é glória? É o brilho, é a presença, é a beleza, é a leveza, é o testemunho, é o caráter. É o Isaac no altar também, oferta e dízimos sinceros. A glória do Senhor se manifestará depois da lixa, depois do áspero ser aprainado. A glória do Senhor se manifestará. Qual outro jeito que a glória vai manifestar? Está entendendo, Leonel de Oliveira Silva? Não tem outro jeito para a glória manifestar. A madeira tem que ser trabalhada. A sarça, a oliveira, o cedro do Líbano, não. Ele é quebrado pela voz de Deus. E a glória do Senhor se manifestará. Aí as pessoas querem que manifeste a glória dos homens, da política, do anel de formatura, do vestir. Querem manifestar através de coaches. Não, a glória é diferente, o brilho é diferente. Preocupa o inferno, o brilho verdadeiro preocupa o inferno, porque reflete o sol da justiça, das coisas justas, de um Deus justo, de um justo juiz. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne ajuntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Que a boca de Deus, as cordas vocais do Senhor estejam em minhas. Boca de Deus, Helenir, Tuniete, Raul. Missionário Daniel, o senhor está pregando para espíritas, católicos ou evangélicos? Eu estou pregando para quem tem ouvidos. Ouça a voz de Deus. Não tem nível social e nem credo religioso. Eu sou um evangelista por esta internacional rede que cobre o Brasil
a Europa, a Ásia e a África. Deus me deu para mim estar aqui pregando. Prega, pregador. Então eu prego o que eu tenho que pregar. Água mole em pedra dura, bate, bate até que fura, até que a pessoa diz: esse pastor prega mesmo, é a palavra de Deus. Meu conselheiro não é coach, meu conselheiro não formou em nenhuma faculdade, ele é o professor eterno, meu amigo, Espírito Santo. Está entendendo, Tereza, Helenir, Rita? Povo de Deus, ovelhas do Senhor Jesus. Não são minhas, são do Senhor Jesus. Porque quem morreu pelas ovelhas não foi Daniel, foi Jesus, o Cordeiro ressurreto. O versículo 5 é poderoso. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, material fraco, e toda a sua beleza, misericórdia. É como as flores do campo, passa rápido, passa já. Viemos do pó da terra, somos ervas. Por isso que nós temos que buscar a Deus, para sermos fortes e herdar pela misericórdia as mansões celestiais. Olha o versículo de número 7. Seca-se a erva, misericórdia, e cai as flores, a beleza. Aí vai ficando todo enrugado, todo caindo. Não pode ver um batente que está sentando, não pode ver um banco, não pode ver um pneu que está sentando, porque está caindo. A coisa é eternidade espiritual, viu? Cuide da sua vida espiritual. Negócio de só maquiagem, só arrumação, espicha daqui, espicha dali, academia. Tudo isso é bom por um tempo, né? Por um tempo. Eu também faço a minha esteira todos os dias. Chega a minha perna doendo. Tudo isso é muito bom. Mas somos como a erva. Vai secar, vai murchar, vai cair. Cruz credo. A palavra tem que cumprir. Que seja todo homem mentiroso, mas a palavra fiel e verdadeira, isto que é importante. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Seca a erva e cai as flores, versículo 7. Soprando nelas o vento de Deus, o hálito de Deus, o sopro do Espírito. Ô, Jesus, sopra em mim, viu? Sempre. Na verdade, o povo é erva, versículo 7. Seca a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso que é importante. Tu, anunciador de boas novas, olha o versículo 9. Atenção, África, Ásia, Europa, Oceania, América do Norte, quem está em cadeia comigo através da rádio A Voz da Bênção. Olha o versículo 9. Está entendendo, Ana Helenir? Tu, anunciador de boas novas a Sião. Sabe o que é anunciador de boas novas? Sou eu. Evangelistas, pregadores. Por isso que eu falo com você, manda sua oferta, seu dízimo, seu Isaac, para evangelizarmos o mundo como tem que ser evangelizado. Anunciador de boas novas, boas notícias. Evangelho é boas novas.
Sião sobe ao monte alto. Quando a Bíblia fala de monte alto, está falando de posição para ganhar o Brasil para Cristo. O rádio aqui onde eu estou, o Facebook, o YouTube, o Instagram, as redes de rádio que me retransmite, é um monte alto. E você está me ouvindo. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma mesa. Coloca no velador alto. Por isso que Jesus morreu no alto. Por isso que Moisés recebeu os mandamentos no alto. Por isso que Abraão ofereceu o seu Isaque no alto. Por isso que do alto Moisés contemplou a terra prometida e cantelei baixai, enxahari andecai. O anjo Gabriel está aí dentro da sua casa. Este arrepio que você está sentindo não é porque o missionário está pregando, é porque o anjo chegou aí. Assim diz o Senhor. Ai que andelebale sai. Tu anunciador de boas novas. A Sião sobe ao monte alto. Não é a uma planície. Eu estou aqui no lugar alto para falar para o Brasil, Europa, Ásia, África e Oceania. Sobe ao monte alto. Tu anunciador de boas novas. A Jerusalém, a igreja, levanta a voz fortemente, aleluia, não é voz de fuinha, não, é voz de autoridade, de profetas, de levitas, de homens de Deus. Levanta e não temas, não teme a nada, vá nesta tua força, unicórnio, que tem a unção e o brilho. Não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte. Final dos tempos, 6:36. E o seu braço dominará, ponto e vírgula. Eis que o seu galardão vem com ele. Sabe o que é galardão? Recompensa, viu, Nelma? Nossa recompensa não é aqui não, é lá. Coroa da vida eterna, Nelma. Nossa recompensa é lá. Nossa recompensa é lá, Tercília. Eis que o Senhor virá como o forte, seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, sua recompensa e o seu salário. Aí, ó, salário aqui, ó. Deus cobra de nós, mas nos dará o salário. Que salário é este, missionário? Ruas de ouro. E ele dizendo, vinde benditos do meu Pai, isso aqui tudo é de vocês. Rio da água da vida, praça com árvores, eternidade, aonde você vai estar daqui 1 milhão de anos, em Daniel, passeando nas ruas de ouro com Jesus. E todos nós, viu, Tereza? Você vai estar lá, Tereza, com Genuíno passeando nas ruas de ouro. Genuíno todo de branco. E a cor da pele? Sabe o que Deus fala sobre a cor da pele? Vai lá e leia Apocalipse capítulo 1. Como Jesus apareceu, como ele é, nós seremos. Veja lá, tá lá. Tá lá. Capítulo 1 de Apocalipse. Todas as ovelhas iguais. Não haverá diferença e nem distinção. Tá lá. O salário diante da sua face. Já são 6:38. Tem hora que me dá vontade de quebrar o relógio. Porque o relógio, às vezes,
impede a revelação. Mas basta uma palavra que a ovelha do outro lado entende, se é pelo Espírito, né? Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu peito. Abraça, ele vai nos abraçar e receber como cordeirinhos, porque seguimos o Cordeiro Mestre, Jesus, Cordeiro de Deus, anunciado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira os pecados do mundo. Se não tiver o Cordeiro velho, o Cordeiro pioneiro, os pecados continuam, e o salário do pecado é a morte eterna. E os levará ao seu regaço. Sabe o que é regaço? Peito. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, tomou a medida dos céus, aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes, e alteiros e balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselho ensinou? Olha, todo este capítulo 40 de Isaías é sobre o livramento prometido para o povo de Deus. Eu vou pedir a vocês, filhos e filhas, tá bem? Leiam, medite no livro de Isaías capítulo 40. Esta profecia é tão atual como as notícias de hoje. Aqui fala do futuro do Israel espiritual, da noiva, da igreja. Todo este capítulo é tremendo. Tremendo. Dobre seus joelhos. Você que está aí de folga. Quem sabe hoje é dia do seu aniversário, hein? Leia esta mensagem. Capítulo 40. Compartilhe em suas redes sociais para parentes, amigos e vizinhos e condôminos. Condôminos. Aí do condomínio. Leve Jesus e deixa Deus fazer a obra. A obra espiritual, quem faz é o Espírito Santo, quem convence. É só você lançar a semente e ela vai germinar, porque a terra é boa. Compartilhe mesmo. Meta o dedão aí no celular e prega através do seu dedo abençoado. Foi com o dedo que Deus escreveu a sentença de Belsazar. Foi com o dedo que ele escreveu as tábuas dos mandamentos. E usa o seu para compartilhar. Viu, Ana? Viu, Eva? Chegou agora porque Eva Matiuzi Soares. Assista este programa desde o começo, viu, Eva? Jesus te ama, menina. Goria. Mas missionário, eu não sou mais goria, já sou uma senhora. Mas a Bíblia fala no texto que lemos, você é uma cordeirinha, ele te abraça. Então você é uma guria amada por Jesus. Pode ninguém nunca ter te amado como ele te ama, mas o amor dele é sincero. Viu, Eva? Meu Deus, 6h43, vamos falar com Deus, povo de Deus.
Deus te abençoe, meu amigo pastor João Marcos Oliveira. Pai, obrigado por esta palavra. Eu fui abençoado. Preguei para o teu povo e para mim também, porque esta palavra é como mel para o futuro na eternidade. Obrigado pela grande audiência deste programa, por esta rede que está me retransmitindo e fazendo conhecido a voz do Senhor através do nosso ministério da bênção. Eu oro e abençoo. Eu oro e abençoo o apóstolo Jair de Oliveira, meu irmão, que está agora a caminho dos Estados Unidos para uma missão naquele país. Eu oro e abençoo esta sexta-feira, aonde estarei entregando ao povo a revelação do sabão do lavadeiro. O teu Espírito é quem convence as pessoas em estar conosco, para beber o santo óleo e receber a quebra das maldições, libertação do corpo, da alma e do espírito. É o Senhor quem convence. O Senhor convence as pessoas para enviar uma oferta, um dízimo, um voto, o seu Isaac, para a pregação do Evangelho, como o Senhor quer que eu pregue. Pai Santo, eu abençoo o domingo, os cultos de edificação, do amor de Deus. Eu abençoo a água que está sobre o rádio, a roupa íntima, a escova de cabelo, os remédios e objetos, chaves e protocolos. Pessoas que estão apresentando agora o número da casa, o sobrenome da família e orando como eu estou orando. Eu abençoo a família evangélica, católica, espírita. Eu abençoo aqueles que estão compartilhando este programa. Alguém será salvo, será edificado, porque a palavra não volta vazia. Põe a tua mão e abençoa para que todos possam ouvir, assistir este programa do começo até o fim. Eu abençoo todos os ouvintes. Eu consagro o azeite que está sobre o rádio, os objetos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo: que assim seja. Receba um abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Prega. Se você não pode ir, nós iremos juntos. Eu e vocês, vocês e eu. Através da Internacional Comunicação. Deus abençoe quem me acompanham pela rádio A Voz da Bênção e por esta cadeia de emissoras, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. A minha missão aqui é a sua missão. Mande a sua oferta, seu dízimo, seu voto, seu Isaac. Isaac, o melhor que você mais ama, ofereça no altar de Deus. Deus está falando com muita gente e a bênção vai chegar, porque eu já vejo com os olhos evangelista e missionário que Deus me deu. Shalom. Faça alguma coisa pela obra. Compartilhe, viu, João? Compartilhe, Soraya, Amanda, Lenice, Elenir. Compartilhe. Olha o número do Pix aí para você ajudar também a pregar o Evangelho. Mas a bênção não é de graça, missionário? É. Mas nós temos compromisso. E você é uma pessoa liberta como eu. Prega através da minha voz. Abraço, meu bispo. Rita, amém. Glória a Deus.